E aí, meu povo do meu Brasilzão de meu Deus, estamos aqui em mais um episódio do Surrealcast, aqui na nossa casinha que nos acolhe também, que é o podcast por assinatura, onde a gente sempre entrega o melhor conteúdo para vocês com a maior qualidade possível. E esse episódio é mais um episódio que vocês vão acompanhar aqui em alta qualidade, e eu tenho certeza que vai ser mais um episódio que vai agregar muito na vida de vocês, porque eu tô aqui com uma convidada hiper especial. E antes de passar a bola para ela, dar um oi para vocês, eu vou contar aqui um pouco da trajetória dela. Ela é a Gláucia. Ela veio do mercado de varejo de moda, que atuou por 15 anos. Ela é filha de pais comerciantes e há 8 anos ela empreende como proprietária da confeitaria mais linda de São Paulo, eleita por mim. Eleita por mim e pelo bairro, tá? Que é a Artigula, que eu tenho certeza que quem não conhece ainda vai conhecer e ter o prazer enorme de conhecer antes a história dessa mulher maravilhosa. Seja bem-vinda. Fê acabou de fazer recentemente uma declaração de amor pelo meu pão de mel, né? Nossa, o melhor pão de mel, inclusive, do mundo. Bonitinha. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos muito felizes aqui em te receber. Eu que agradeço. E a Gláucia, gente, ela é muito tímida. E estamos aqui superando um desafio. A Gláucia tem vergonha, às vezes. Às vezes, mas ela é muito faladeira, então vai dar bastante conteúdo aqui pro nosso episódio, porque ela tem uma história de vida incrível, uma trajetória mais linda ainda. E eu quero, sempre aqui no começo do episódio, eu sempre pergunto como que foi a trajetória antes da vida profissional. Quem foi a Gláucia criança, como que você foi criada, como que você cresceu. Conta um pouco da sua história da Gláucia antes de se tornar a profissional que é. Vamos lá. Como você citou, eu venho de uma família de comerciantes, então desde os meus 2 anos eu cresci dentro de um comércio. Então, para mim, a referência é atender, é servir e ser gentil, enfim, servir. E eu literalmente aprendi e cresci assistindo a minha mãe sendo muito carinhosa no comércio, e foi assim que eu fui entendendo que tem que ser. E ao longo dos anos, eu tinha 2 anos quando eles tiveram esse comércio, ou seja, nem me entendia por gente. Mas aos 17, aliás, aos 14 eu fui trabalhar fora, mas não foi algo relevante. Mas aos 17 eu fui para o shopping, quando eu resolvi sair. Ou seja, dos 2 aos 17, durante 15 anos, por mais que eu era uma criança, eu absorvi tudo isso. Atender, prestar serviço. Eles enfim. trabalhavam com o quê? Era dentro de um condomínio fechado, num condomínio de muitos prédios. E aí dentro desse condomínio tinha uma lanchonete. E aí nessa lanchonete tinha o quê? Nas fases mais de calor tinha a parte de sorveteria, tinha pizzaria, tinha mercearia, tinha a parte de pãozinho quentinho, toda aquela coisinha que a gente precisa. Sabe esses mercadinhos que hoje em dia tem era aquilo, mas muito melhor. E ainda tinha mesas, então aos finais de semana minha mãe... Porque tinha alguém atendendo também, né? Bem melhor. Muito melhor. Ai, tá frio, né? Esses atendimentos automatizados, Ai, tá muito. né? Eu que adoro atender, eu sei, é puxado. Muita gente fala da inteligência artificial para mim e dos tablets nas mesas. Por que não põe o tablet? Eu falo, ai, gente, o humano ainda não... Eu acho que é imbatível. E aí foi isso. Acabou que eu fui aprendendo, né? Não teve jeito. Fui sendo engolida por esse mercado de atendimento. Então, eu posso te dizer que eu amo gente. Eu acho que desde novinha eu vim entendendo que a gente tem que servir. Meus pais muito carinhosos. E como, até continuando, o lugar tinha espaços de mesa. Então... Quando era 6, 7 da noite, as pessoas desciam para tomar um suco, uma cerveja. Tinha petisco. De finais de semana, minha mãe fazia tipo a parte de rotisseria. Então, assim, era um lugar muito completo. E com isso, acabou que atraía muita gente. E eu fui crescendo dentro disso. Então, cada vez que tinha uma data comemorativa, alguma coisa, eu ficava ajudando ela a criar coisas para lá. Acho que eu trouxe isso para a Artigula também. Com certeza. Mas enfim, aos 17 eu fui trabalhar no shopping. Me identifiquei horrores, porque eu já estava com isso enraizado em mim. Atendimento ao cliente. Já trabalhava de sábado e domingo com os meus pais. Então, para mim, foi muito fácil. Foi muito fácil. E eu entendia que eu tinha que ser sincera. Porque eu trabalhava com moda, com autoestima.
Eu entendi que se eu atendesse bem e fosse sincera, eu fidelizava. E aí eu percebi que quanto mais eu era sincera com o meu cliente, mais ele voltava. Ele provava a roupa, eu falava, o bumbum ficou caído. Que mulher gosta de ouvir isso? Eu já falava, Nenhuma. calma. Aí eu sugeria uma outra roupa, automaticamente. Trazia uma solução. Exato. Esse era o bacana da coisa. Você trazia a solução, porque você era uma personal ali para aquele cliente, né? Era uma consultora. Então, às vezes, nem sempre o que a gente gosta é aquilo que cabe na gente e que nos valoriza. E era isso que eu fazia. E aí, quando eu entendi que isso era muito legal, eu era sincera, gostava de moda, falava a verdade, fidelizava e ainda ganhava um bom dinheiro. Falei, nossa, amei. E aí trabalhei numa loja de esportes por 2 anos, depois não queria mais trabalhar de sábado e domingo, deu uma louca em mim. E aí fui trabalhar em banco. Nossa, odiei. Fiquei meses e voltei pro shopping. Voltou pro shopping. Sim. E aí fiquei 12 anos, aí eu já estava mais jeitosa com a coisa, sabe? Então lá eu cheguei como vendedora e fui promovida para ser vendedora responsável, depois fui ser subgerente. Depois fui promovida para ser gerente e acabei ficando até o final como supervisora. Que acabava que eu tendo mais contato com o dono, né? Eu era o braço direito dele, eu cuidava de 10 lojas por todo o Brasil. Então, acabou que, jovem, eu já estava liderando equipes de mais de 100 pessoas. Eu tinha uma responsabilidade de faturamentos grandes. Eu tinha responsabilidade de fazer compras em showroom com milhões, onde você tinha que previsionar uma venda. Porque hoje a coleção, tudo que a gente... Agora, verão, estamos no verão. Essa compra de verão que a gente vê hoje nas lojas, ela foi comprada há 6 meses, 8 meses, 1 ano atrás. E às vezes as pessoas não têm nem essa ideia, né? Não fazia ideia disso. É isso. No inverno, você compra o verão, porque você fica num showroom, modelo prova, você já tá mais ou menos ligada nas tendências. É isso que eu ia perguntar, porque como que tem essa previsibilidade de tendência, né? Porque a gente vai acompanhando, quando acaba uma estação, e começa já a entrar a tendência da próxima estação. E aí, como que consegue prever isso tão antes? Tem muita gente que estuda isso, e os próprios estilistas da marca, eles viajam. É porque, assim, tem os desfiles, tudo muito fora, e aqui no Brasil também, mas, claro, as tendências a gente busca lá fora. Então, eles iam com a equipe de estilo para fora, antes, via as tendências, aí eles voltavam, faziam todo o desenho da coleção, produziam todos os... como eu posso te dizer? Não é molde. Tipo, como se fosse um backup da coleção. E aí, eles tinham o debate deles e chegavam num showroom. E aí, eles montavam um showroom lindíssimos por coleções, por estampas, por todo o perfil. Porque quando a gente monta uma coleção, você tem que atender a mais magrinha, a mais clássica, a mais moderna. Tem que ter um pouquinho de tudo. Pelo menos era a marca que eu trabalhava. E era isso que eles faziam. Aí eu, por minha vez, e eu como supervisora ia com as minhas gerentes, porque é impressionante. Cada loja vende um perfil de roupa. É tanto que a mesma marca tinha na Oscar Freire e no Iguatemi. Era impressionante o que no Iguatemi vendia e o que no Oscar Freire. Eram peças diferentes? Completamente. No Iguatemi vendia peças de bicho, onça, brilho. E os clientes da Oscar Freire gostavam das peças mais modernas, diferente. Nem Caramba. Tanto brilho. E o mesmo cliente. Que loucura, porque é a mesma marca, né? Então, é o mesmo gosto, digamos assim. Exato. Mas vamos pensar que Iguatemi e Oscar Freire é do lado? Sim. É muito louco, né? Exato. Então, aí eu fazia isso com as gerentes. Cada loja tinha o seu perfil de consumo. E com isso a gente fazia compra. Então, um exemplo. Para essa loja eu tenho 2 milhões para gastar, tá? Para cada loja a gente tinha o seu orçamento, né? E aí as modelos desfilavam e a gente olhava para a peça e pensava, essa vai vender, não, essa não. Mas olha a responsabilidade. E era você que decidia isso junto? Eu junto das gerentes. Caramba. Agora pensa a responsabilidade. O dinheiro não é seu, é da empresa. Então, você tem que estar muito envolvida. Exato, e a responsabilidade de fazer dinheiro em cima daquela escolha. E bater as metas, né? Sim, e assim, não adianta eu falar que sempre é assertiva, porque aí passa 6, 8 meses, você fez a compra lá atrás, ela vai ser produzida. Você já nem lembra mais o que você pediu. Você acredita que aconteceu isso?
Muitas vezes. Mas eu pedi isso. Não, e quando chegava muito de uma, eu falava, nossa, eu já não gosto mais disso. Aí eu nem sei se isso, sabe, parece que muda. É como hoje na confeitaria. Se você rola o meu, sabe, aquela sugestão do Instagram, só tem confeitaria, né? E toda hora tem tanta novidade. Na moda não era diferente. Então, quando chegava, tinha coisas que eu falava, não sei se isso rola agora. Mas na hora que eu comprei, eu tava com a cabeça que ia rolar. É bem complicado. E na confeitaria a mesma coisa. Nossa, na confeitaria é muito, né? Hoje, inclusive, caiu no meu Instagram um vídeo bizarro Depois eu encaminho. de sushi sushi de churros. Que aí o pessoal cortou os churrinhos bem pequenininhos, colocou naquela forminha de sushi mesmo, assim, sabe? Quando a gente pede sushi, vem naquele plastiquinho, vem... Sim. E aí colocaram como se fosse, de fato, aquele osomaki. Aí coloca os churros bem pequenininho. Aí todos eram recheados com doce de leite, só que cada topping era diferente. Então, um topping era de amêndoa, um de pistache e o molhinho, porque a gente não coloca no shoyu, o japonês, eles colocaram uma bandejinha de mais doce de leite e pistache. Olha, e aí você pega com hashi, coloca no doce de leite, coloca no pistache e come. Loucura isso, né? Tem cada vídeo. Tem um confeiteiro, ele não é do Brasil, ele faz umas esculturas absurdas. Eu acompanho esse cara. É uma arte, né? Não, é enlouquecedor. E ele faz uma facilidade. Parece fácil, né? Mas parece que a gente vai sair igualzinho. Nossa, mexer com chocolate é complicado. Mas aí vamos continuar na trajetória. Então, você passou por todas essas fases, né? Como que foi, trazendo ainda nessa fase que você estava de supervisora, como que foi esse desafio? Porque você começou como vendedora e foi passando por todas as fases de crescimento dentro de uma empresa. Como que foi essa transição? E, obviamente, se você transitou é porque viram em você essa aptidão para lidar com pessoas. Você falou que sempre gostou de servir. Sim. Mas quais foram os seus desafios mudando de cargo, assumindo cada vez mais a liderança? O que você via de desafio, tanto seu, quanto começou a enxergar o que você viveu de uma outra forma, né? Olhando para os atuais vendedores e pensando, caramba, tá faltando isso, tá faltando aquilo. O que você viu de mais desafio nessa parte? Para mim, o segredo do sucesso de qualquer negócio, para mim, primeiro é atendimento ao cliente, que é o motivo de tudo, né? O nosso cliente. E o segundo é gestão de pessoas. Eu acho que é isso. É dar um tapa e assopra. Mas eu acredito ainda que, indo junto com essas duas coisas, quando você cria os processos, fica tão mais fácil de cobrar. Porque assim, a gente brinca que nem um filho. Eu não tenho filho, mas nem preciso para saber. Todo dia tem que falar para ele que ele tem que tomar banho, que ele tem que pôr o chinelo, que ele tem que comer, que ele tem que escovar o dente. Na empresa não tem nada de diferente. Eles estão lá todos os dias eles têm que fazer as mesmas coisas. E algumas dessas coisas tem que falar todo dia. E nas empresas, mesmo que eu não era a proprietária, mesmo como só fazendo a gestão, é tudo igual. Então, eu entendi o quê? Primeiro que eu preciso motivar... Então, vamos começar por gestão de pessoas. Primeiro, eu entendi que eu tinha que motivar a minha equipe. Porque eu motivo a minha equipe, ela produz. Ponto. A gente chega onde quer. E aquilo. Dando um tapa e assoprando. Como assim? Você não pode dar muito, que, como tudo, se perde. E nem pode puxar muito, que acorda história. É impressionante. Você não pode ser tão radical... E tratando na base da troca. Você tem um merecimento, você vai ter a folga, você vai ter a remuneração. Eu acho que é isso. Porque ninguém vai trabalhar só porque ama. Todo mundo ali tá com um objetivo financeiro também. Cada um tem uma motivação completamente diferente para estar ali, né? Para estar ali, primeiro, que é sempre a motivação normalmente financeira. E aí, se você consegue trazer um prazer para esse momento, fica tão mais fácil. Porque aí você vê que o funcionário, muitas vezes, ele pode falar que está doente e faltar. Mas ele fala, ela é muito parceira. Porque quando eu preciso, ela está ali do meu lado. Então, primeiro é a gestão de pessoas. E eu sempre tentei fazer isso em todos os lugares que eu passei. Desde muito pequenininha, eu já fui muito líderzinha. Acho que é porque eu cresci dentro de um comércio, vendo a minha mãe, que é a minha paixão.
que não dá nem pra falar muito dela que eu choro. Mas a minha mãe é minha referência de mulher forte. E minha mãe sempre foi o macho da casa, sabe? Cheia de atitude. E eu cresci vendo aquele espelho de mulher. Eu posso te dizer que eu sou muito parecida com o que minha mãe foi. E aí era essa a minha parte da gestão. E a outra parte, bom, se você tem um funcionário motivado, treinado, isso é óbvio, né? Primeiro treina e faz toda a gestão de pessoas. O resto agora é com o cliente. Então, a segunda parte é o cliente. Você já está com o funcionário preparado? Agora você faz a gestão com o seu cliente. Atendimento ao cliente. Encantamento é o primeiro. Porque todo mundo tem opção. Tem muitas lojas de roupa, muitas confeitarias. Tem de tudo. Então, a gente faz esse encantamento, a gente faz um pós-venda. Eu gosto do... Eu sei que não é legal a gente, às vezes, ter muita intimidade com o nosso cliente. Aliás, tem que ver até onde o cliente permite que a gente vá também, Sim. né? Mas eu gosto do papo sincero com o meu cliente. E eu sempre achei... Eu não gosto de formalidade para atender, porque fica muito robotizado. E eu entendo que aquilo foi programado para atender todos iguais. Eu não gosto. Eu gosto de atendimento individualizado. Personalizado. Personalizado, individualizado e sincero mesmo. Sem aquela coisinha durinha. Óbvio, tem uns padrõezinhos de atendimento que é o bom dia, boa tarde, e aquela coisinha básica de apresentação e só. Sim. O resto tem que ir bem natural, não gosto do negócio durinho. E nas lojas era a mesma coisa. Eu tratava com carinho os funcionários, mas eu cobrava muito e falava que depois que estivesse pronto, tudo bem. Quantas vezes chegava nas lojas, estava uma zona. Eu ficava muito brava. Mas quando eu chegava... Aí eu olhava e estava tudo arrumado, eles estavam falantes, eu não falava nada, está tudo arrumado. Então, eu acredito que para você gerir pessoas, não dá para você só jogar no time da empresa. Você tem que jogar no time da equipe. Porque o teu funcionário acaba sendo o teu primeiro cliente, querendo Exato. ou não, né? Antes de você chegar no cliente, você tem um primeiro cliente que é o teu funcionário. Então, você vende o teu negócio primeiro para o teu funcionário, para que ele venda o teu negócio para as outras pessoas. Que, inclusive, quando a gente gosta do produto, a gente vende mais do que os outros. Principalmente, enfim, não tem principalmente, em qualquer negócio. Na loja, sempre vendia as roupas que aquele funcionário especial gosta daquela roupa, ele sempre oferecia ela com o quê? Com brilho nos olhos, com sorriso, com... Mais empolgação, sim. Uhum. Exato. E aí foi isso. E aí essa parte de atendimento ao cliente, o pós-venda. Inclusive, hoje, vindo para cá, eu recebi um convite de uma cliente de dessas empresas antigas. Ou seja, a gente carrega, porque a gente também faz amigos. Primeiro começa com o cliente e vira amigo, né? Exato, exato. Então, eu acho que são esses dois pilares, gestão de pessoas e atendimento ao cliente. Eu acho que... E para trabalhar assim com o cliente, qual que é o perfil que você acha que, não dá? Quem, sei lá, não nasceu para venda ou uma pessoa tímida, dá para trabalhar? Gente, quem não gosta de gente. Parece bobinho. Como não gosta? Não gosta. Porque tem gente que você vê no rolê com os amigos, ele é super extrovertido. Só que quando ele tá com o cliente, ele não tem paciência. Porque o cliente, quando ele tá escolhendo... Quando ele fica indeciso, para mim é um ótimo termômetro. Porque se ele está indeciso é porque tem muitas coisas que ele gosta. Eu não acho isso ruim. Mas não tem paciência. Se ele pede uma coisa e ele não gosta, o funcionário fica com raiva do cliente, dependendo do funcionário que não gosta de gente. Ele não se coloca no lugar. Eu também posso não gostar de algo em algum lugar. Então, eu acho que a pessoa que não gosta de gente. Nem a timidez, tá? Porque a timidez, já tive funcionários tímidos, mas que eles eram educados, eles falavam menos, mas quando eles falavam, eles eram precisos, assertivos. É isso. Perfeito. E aí, como que foi essa transição? Você estava trabalhando no shopping, e o que aconteceu depois disso? Você já quis empreender? Como que foi essa virada na tua vida? Eu sempre tratei as empresas que eu trabalhei como se fossem minha. Sempre. Eu sempre pensava o que eu ia surpreender o proprietário quando ele entrasse na loja, o que ele vai olhar e vai me cobrar. Eu tentava sempre me antecipar. E com isso foi me desenvolvendo, naturalmente. E fora que eu cresci, né, dentro de um negócio próprio. Era dos meus pais, mas era nosso. Então, acabou que a gente já vai criando umas coisinhas, sabe? Chegou um momento que eu fiquei um pouco cansada da moda. E eu falei, eu acho que eu tô pronta para ter o meu negócio. Eu não sabia o que fazer, acredita?
Eu pensei, eu não quero fazer nada de moda, não tô afim de fazer nada de moda. Então, o que eu fiz? Falei, bom, vou ficar um ano... Fiquei um ano sabático, sem fazer nada. E aí, o que eu fiz? Eu gosto muito de acessórios. Sempre foi isso na moda. Quando eu trabalhava na moda, os clientes gostavam dos meus acessórios. E aí, o que eu fiz? Fui numa importadora de acessórios e sabe aquelas caixas pratas bonitas de acessório? Comprei várias. Olha a louca. Tirou o ano sabático para tirar férias, mas... Sempre com uma veia empreendedora. Criei uma marca de acessórios, de bijuterias mesmo, não era nem semijoias, era bijuterias, chamava Loucas e Chiques, porque tinha desde o borro chique até umas peças um pouco mais elegantes. Então, o que eu fiz? Comprei várias maletas e comecei a oferecer para as pessoas, quer revender a marca? E enquanto eu estava de férias, essas pessoas estavam revendendo. E só para eu não parar o dinheiro, para não parar a cabeça. E aí eu fiquei um ano. E aí minha família ficava, empreende na alimentação. Eu, acho que não. Não gosto de alimentação, porque eu não sou uma boa cozinheira. Então, eu falava, não, eu gosto dessa coisa, eu gosto da beleza, eu gosto do bonito, eu gosto de deixar as pessoas bonitas, autoestima. Eu falei, acho que não. Eles encheram tanto a minha paciência. Eu falei, será? Aí minha mãe falava, Gláucia, monta uma fábrica de salgado. Eu falei, ai, mãe, salgado. Tava até ontem vendendo calça jeans de R$1.500, eu vou vender coxinha. Acho que não. Aí ela, bom, eu acho que seria um bom negócio, comida não tem crise. E aí ficava isso na minha cabeça, comida não tem crise, todo mundo come, a pessoa de classe social A, B, C e D come, todo mundo come. Tá, vou pensar. E aí resolvi, montei quiosques no shopping. Montei um no shopping Ibirapuera, bem aqui pertinho, perto da loja, e um no metrô Itaquera. Só que eu não fiz um bom plano de negócio. Eu acho que eu comi umas bolinhas. E isso foi determinante para eu entender que eu não estava fazendo um bom negócio. Esses 2 quiosques, a minha ideia era que ele virasse franquias. Então, eu que desenhei o quiosque. Eu sou bem empreendedora, eu gosto de criar tudo. Eu desenhei, montei uma cozinha, fiz um fluxo de cozinha super legal. Falei, bom, agora eu vou fazer esses 2 quiosques darem certo e vou franquear. Mas, enfim, E era de pizza. De pizza? Mas olha que besteira. Você come pizza quando? Só à noite. E que dias da semana? Tá entendendo? Como é que eu vou ter um negócio onde ele só fature 3 dias por semana e, tipo, das 6 à meia-noite, 6 horas? Que loucura. Só que a operação do shopping são 12 horas. Então, assim, eu tinha uma despesa fixa de 12 horas e um faturamento de 6. A chance desse negócio dar certo era 0. Bom, como o shopping tem uma flexibilidade de quiosque maior, em 3 meses eu falei, vamos recalcular a rota antes que eu fique sem dinheiro. Bem isso. Mas eu já tinha uma cozinha montada. E lá veio minha mãe. Olha, eu acho que você tem que montar uma fábrica de salgado. Aí eu, mãe, eu não queria, mãe. Ela monta. Ela falava, o pobre come salgado, o rico come salgado. Todo mundo gosta de coxinha. É isso, você acredita? Aí eu, será, mãe? Aí eu fui e comprei uma máquina de salgado. Já tinha cozinha montada. Só encaixei uma máquina de salgado. A operação inteira estava ali. O fluxo da cozinha encaixava muito bem. Aí o que eu fiz? Falei, tá. Na época, minha irmã, ela fazia doces em casas para só complementar a renda. O marido ficou doente na época, começou a fazer bolo. Só que era um bolo bem mais amador, porque ela não era confeiteira. Aí eu falei, será? Aí eu falei para ela, Cá, quanto que você ganha no seu melhor mês? Aí ela falou, olha, no meu melhor mês, tanto. Eu falei, então eu vou te pagar esse tanto para você largar suas clientes e vir trabalhar comigo. Ela falou, tá bom. E aí abrimos a empresa. Então, aí virou Santa Gula. O quiosque chamava Rock Pizza, aí não rolou. Eu fiz toda a identidade visual do quiosque em pin-ups, aquelas menininhas, tudo uma graça. O quiosque era um carro retrô, enfim. Aí, quando a gente mudou, era Santa Gula o nome da empresa. E fiz tudo, Instagram, mas só. Não tinha ido no INPI registrar a marca. Pois é. Mas você
transformou o quiosque que você já tinha ou Não, não? me Fechou, desfiz. só fechou Me mesmo? desfiz, Tá. me desfiz. Só manteve a cozinha. Mantive a cozinha central. E aí pronto, comecei, falei, então vamos lá. Aí contratei. Aí aqui tá. Eu não tinha expertise no ramo de alimentação. Muito menos nas regras, Anvisa. É coisa, hein? É regra demais, eu não tenho nem Muito, noção de mas 10%. muita. Pois é. Aí contratei uma consultoria de gastronomia e falei, me ensinem. Eu quero ser boa nisso, já que vai ser o meu business agora. E aí contratei eles me ensinaram absolutamente tudo. Desde ficha técnica para precificação, toda a parte administrativa voltada para o ramo da alimentação, já que eu vim da moda, nada a ver. E legislação, desde uma lâmpada que tem que ter uma tampa para não correr risco de cair um fiar. É muita coisinha que você falava, sério, o ralo de uma cozinha tem especificação. É muito legal, mas é muito complexo. Uhum. Então, eles me deixaram afiada. E aí, comecei vendendo kit festa numa casa. Essa cozinha central era na casa dos meus pais, que eles tinham uma casa que estava sem uso. Falei, pago aluguel para os meus pais mais barato e fico lá. E foi isso que eu fiz por um tempo. E aí a gente vendia bolo, doces e salgados só pelo Instagram. Então a Gláucia fazia o quê? A Gláucia cozinhava? Não, a Gláucia não cozinhava. A Gláucia não é cozinheira. Então a minha irmã fazia a parte de doceria, a minha mãe fazia os salgados com uma ajudante, que era a Vivi, que é minha funcionária até hoje. Já tá 8 anos quase. E começamos assim. A minha irmã fazia os bolos e os doces. De sexta, sábado e domingo eu ajudava. Eu era assistente. Aonde precisava e tinha mais encomenda, eu ia ajudar. Claro, sem expertise de assistente. Sim, Elas sim. mandavam, eu fazia. Só que eu fazia limpeza, o RH, o administrativo. Fazia as entregas, marketing, postava, tirava foto. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante eu falar. Desde sempre eu tratei a empresa como grande. Desde sempre. Desde essa fase que eu só tinha a minha mãe, a minha irmã e uma funcionária, tirando elas duas, eu tinha o RH. Eu tinha minha pasta de RH, que elas assinavam tudo. Ninguém era registrado no começo, né? A gente estava todo mundo se ajudando. Claro, hoje todo mundo é registrado, mas tudo assinadinho. Compras, tanto entradas e saídas, tudo muito bem feito, planilhadinho. Eu acho que isso é tanto segredo de uma empresa dar certo, a gestão. Às vezes as pessoas não fazem isso no começo. Aí você não enxerga o negócio. E aí começou. E aí eu comecei a tratar a empresa desse jeitinho desde sempre. Então, conforme a empresa foi crescendo, para mim ficou super fácil fazer Já tinha a base feita, o processo. É isso. E aí foi crescendo. Mas, como a gente falou no começo, eu estava acostumada com um cliente AAA, o cliente do Iguatemi. E eu sempre quis trabalhar em Moema. Isso eu estava lá no Taboão da Serra, tá? E eu falava assim, queria tanto abrir um negócio em Moema. Olha como é a força. Não tinha nada previsionado. Que delícia, né? É muito bom, né? Deus é muito bom para mim. E aí foi isso. O que eu fiz? Eu percebia que eu queria mostrar para minha cartela de clientes o meu produto. Só que o meu produto não estava sofisticado ainda. Eu não era da área. O que eu fiz? Contratei uma confeiteira, uma chefe de confeitaria, mas uma famosinha dessa da internet, e pedi para ela dar um curso presencial para o meu time. Tá. Nisso eu já estava com 2 pessoas na confeitaria, porque não estava dando conta. Eu já estava com umas 4, 5 pessoas. 4 no máximo. Comigo 5. E aí ela foi, ensinou as técnicas e a gente foi se aprimorando. E aí eu comecei a perceber que o sonho de eu sair dali estava mais perto. Aí eu falei, quero mais. E aí o tempo todo comprava curso online. Lembra, eu não sei fazer, mas eu assisti os cursos online. Pra quê? Pra saber delegar. Como era feito, exato. Quem não sabe fazer, quem não sabe nem como que funciona o processo de fazer. Como é que vai? Não consegue. Saber que está sendo feito da maneira correta. Hoje em dia eu entro na cozinha e quando eu vou fazer até as próprias entrevistas, parece que eu que sou a confeiteira-chefe pelo vocabulário, pelo conhecimento, mas por interesse. Sim. Só por interesse, não por... Eu não tenho a coisa, o talento. Não tenho. A mão da cozinha, né? Que sempre falam aquela mão da gente, cozinha. Não tenho dom para cozinhar. Mas
para fazer a parte de gestão, eu gosto. E aí foi isso. Então a gente foi indo, foi melhorando. E aí chegou uma hora, eu falei, eu acho que a gente estamos prontos para sair daqui. E aí comecei a procurar um ponto em Moema. Achei uma casinha. Aí pensei, mas aqui não é um ponto bom. Era na Icasa, uma rua super residencial, parada. Mas eu pensei, eu quero estar no raio de Moema. Hoje eu não sei se eu tenho condição de pagar um aluguel para estar numa grande rua com movimentação. Então, calma. Eu vou pegar uma casa onde eu posso pagar, que tenha a metragem que tenho a necessidade das cozinhas, porque eu gosto de tudo muito separadinho, distribuído. E foi isso que eu fiz. Me mudei. Comecei a fazer a obra. Tudo perfeito. Aí inaugurei. Depois de um mês, veio a pandemia. Ai, meu Deus. Acredita? Todo o dinheiro que eu tinha praticamente eu coloquei naquela obra. E aí inaugurei, feliz, não tinha nem cheiro de pandemia. Depois de um mês, inaugurada, falei, vou precisar contratar mais funcionário, porque foi um sucesso. Pandemia. Ninguém podia mais sair de casa. E aí, fiquei trabalhando com delivery, né? Então, foi difícil essa transição, porque eu já tinha muitos clientes no Taboão, só que lá eu tinha uma outra precificação, era tudo diferente. E lá você tinha que conquistar e fazer o seu nome ainda, Exato. né? Porque você estava só um mês. Exatamente. E fazer o nome somente online, porque E na pandemia? Na pandemia, exato, porque na época da pandemia, primeiro, começou-se esse movimento, já tinha delivery, sempre Sim. teve delivery de tudo, só que começou meio que ser obrigatório. Como assim sua loja não entrega, né? Então, começou esse processo, essa movimentação. E segundo, também algumas pessoas começaram a cortar alguns gastos. Então, até mesmo bolo de aniversário. Ninguém mais estava comemorando aniversário. Claro. Eu lembro que eu comemorei meu aniversário, eu dividi apartamento com uma amiga, comemorei meu aniversário, eu e ela. Você vai pedir um bolo grande pra isso? duas. Então começou a mudar muita coisa, não só essa questão do não podemos sair de casa, mas cortar gasto. Eu vou Consumo. comprar um monte de doce? Não, eu vou comprar um docinho e vou precisar, Isso. porque ninguém sabia como que ia ser, o que ia acontecer, aquela redução salarial. Enfim, N coisas. Quem empreende também se prejudicou. Imagina o desespero. E aí, como é que foi essa fase? Foi a pior, emocionalmente falando. Bom, não mandei nenhum funcionário embora. Nessa loja nova a gente já estava em 9, comigo eram 10. Eu fazia rodízio. Todos os setores tinham mais de um. Então, como a demanda... Aliás, eu nem cheguei a ter muita demanda, porque eu inaugurei e já veio a pandemia. Então, a minha demanda sempre foi baixa naquela loja. Pelo fato de eu não ter tido tempo de conquistar esse meu cliente. E aí eu intercalava. Um dia ia um de um setor, do outro, para não ficar dois e eles ficarem tendo essa troca, né? E a loja ficou fechadinha. Só com um balcãozinho de delivery, só de retirada. E foi assim por uns bons meses. Aí, conforme as coisas iam melhorando de pouquinho, a gente ia deixando os funcionários juntos. Aí a gente começava a pôr uma mesinha lá fora. Aí a gente põe uma mesinha aqui, uma lá, depois uma aqui. E aí a gente ia meio que separando as mesinhas. Mas, enfim, foi isso. E aí foi indo, conforme que as coisas foram melhorando. Falei, agora vai voltar tudo ao normal. Minhas festas de 50, 100 pessoas. Aí eu comecei a ter um respiro. Aí a dona da casa, onde eu tinha a casa porque era alugado, falou, Gláucia, olha... eu vou vender a casa. Aí eu, oi, como assim? Vou vender a casa. Preciso da casa em 3 meses. Então, vamos lá. Eu não tinha nem me capitalizado da obra anterior. Aí, o que eu fiz? Ri para não chorar. Fiquei desesperada. Falei, agora eu acho que eu vou quebrar. Certeza que eu vou quebrar. Nossa. Quebrei. É óbvio que eu quebrei. Porque todo o capital de giro que eu tinha, eu usei para esse período. É isso que eu ia te perguntar, porque você estava se mantendo, o que você estava vendendo ainda não estava pagando. Não pagava. Não pagava as despesas fixas, não. Que seja 9 funcionários, é muita coisa. Lucro nem pensar, mas não pagava nem as despesas fixas. Então, o que eu fiz? Banco. Vamos pedir empréstimo em banco. Enfim. E aí, fui por tudo ou nada. All-in, né? Exatamente. A fase do all-in. Eu falei, olha, ou agora a coisa vai, ou vou quebrar. Então, se eu não arriscar, eu não vou petiscar. E aí, quando você lembra das histórias mais maravilhosas dos grandes empresários, todos eles quebraram
Todos eles arriscaram. E as grandes empresas, inclusive internacionais também, o Walt Disney, enfim, tentou. Então, o que eu fiz? Pedi empréstimo para banco. Foi uma loucura. Não fiz festa de inauguração na loja nova, porque eu não tinha dinheiro para isso. O dinheiro que eu ia gastar para fazer a inauguração, eu comprava de insumo para fazer dinheiro para pagar. Uhum. Então, comecei a procurar ponto. Achei uma loja mais movimentada, que tinha uma possibilidade. Antes dela me pedir o ponto, eu já estava me reinventando na loja menor, que era pequenininha, fazendo eventos infantis para trazer o meu cliente. Então, as pessoas começaram a pegar gosto de frequentar, porque a pandemia já estava indo. Uhum. Então, eu já estava tendo uma loja bem movimentada. A outra, a pequenininha. Então, aí eu pensei, então já que eu vou mudar, vou procurar uma aqui, já que lembra aquela outra rua, a ideia era só estar no bairro. Uhum. Mas acabou que dando certo a parte também de mesa. Então, já que eu vou mudar, então vou escolher uma onde eu consiga ter mais espaço e para atender melhor esse público de mesa. Então, o que eu fiz? Achei o espaço dentro de um aluguel que, para mim, era o mais próximo de acessível. E ótimo. Aí, fui começar a estudar. Tudo. Aí, comecei em todas as confeitarias maravilhosíssimas do mundo, que davam fila de espera. Fui estudar produto. Fui fazer tudo isso para chegar nessa loja. Que aí meu olho cresceu. Eu falei, vou montar uma loja maravilhosa. Literalmente, vou por tudo ou nada. Então, eu vou fazer uma loja incrível. Mas já que eu vou fazer uma loja incrível, eu preciso... Como eu tô indo pro tudo ou nada, eu tenho que fazer pro tudo. Então, eu fui estudar todo mundo. Eu ia para Tatuapé. Os 4 pontos de São Paulo eu fui. Tudo que era doceria, confeitaria, lugares com brunch, com o perfil do que ia ter com o meu negócio, eu fui estudar. Estudar como? Tudo que eu via os funcionários fazendo, eu não gostava, anotava. E tudo que eu gostava, eu anotava também. Uhum. Eu contava quantos lugares tinha. Eu ia no horário do pico para entender por que fazia fila de espera. Percebi que faz, porque ele só tem também 15 lugares. E aí eu fiquei... A agilidade, se o cardápio fazia sentido com o que vinha na mesa, se o gosto era bom, quanto a foto mostrava, rede social. Eu fiz isso em muitos lugares. E aí comecei a rabiscar e desenvolver. Aí sim eu tive um plano de negócio bem feito. Aprendi, né? Custou caro, mas eu aprendi. Então o segredo também é ter um bom plano de negócio. E como é que foi? Aí você mudou, aí teve que fazer uma outra reforma, você achou um outro lugar. Fez todos esses estudos, começou outra reforma. Menina. Ou seja, mais dinheiro. Você pegou o empréstimo e dinheiro foi... de banco. Na verdade, eu abri aquela loja sem R$1. E aí, quem olhava aquela loja que ficou maravilhoso. E aí, você se recordou da época do Tabuão, que você já, como você falou lá no comecinho, eu já via aquilo grande. Então, acho que materializar isso foi a materialização daquele sonho que você já tinha. Você já visualizou aquilo em algum momento. Eu sou assim, sabia? Olha, você falou e me arrepiando. Eu sou assim. A maioria das coisas que eu quero muito, a maioria, né? Eu sempre materializo. Eu fico na minha mente. E, olha, nesses últimos tempos, elas têm se tornado o mais reais possíveis. Tudo que eu tenho desejado está acontecendo. Claro, a gente se esforça para isso também. A gente não fica desejando e dorme. Sentada no sofá, né? A gente vai criando situações para isso acontecer. Mas, enfim, reformei a loja, fiz todo o passo a passo o tempo todo no Instagram, criando essa expectativa no meu cliente. Descobri, aí fui atrás de um... Sabe esses Instagrams de dicas de bairro? Uhum. Descobri um, que era o Coisas de Moema, que eu adoro. A Marcela me ajudou muito. Foi ela que trouxe os meus clientes quando eu vim para o bairro. 90% dos meus clientes que chegavam viram dela. Ela tem uma audiência bem legal. O público dela é bem engajado. Bom, e aí ficava todo o tempo... E aí eu olhava, eu ficava idealizando a loja. Aí contratei uma arquiteta, fui passando tudo o que eu queria. E aí chegou o andar de cima, eu empaquei. Não tinha mais criatividade. Falava, gente, o que eu vou pôr? É tanto que aí eu dava ideia para ela, fazia o 3D, não é isso. Ela fazia o 3D, não é isso. Eu falei, ai, deixa. E aí eu comecei a sair. Eu saía, via uma coisa, falava, vou pôr essa coisa, vou pôr essa coisa. Eu nem acredito. Sabe quando você olha para aquele negócio e fala, gente, foi eu que fiz.
Ai, que orgulho. Materializou todas as ideias, é muito gostoso, né? Você ver concretizando aquilo que você idealizou. E tudo que eu colocava, eu pensava no meu cliente. Mas tudo. Por isso que eu falo a importância de você ter num negócio pessoas que gostam de gente. Eu fiz aquilo para receber as minhas amigas, eu fiz aquilo para receber as vovós, as crianças e gente amorosa. Porque eu sou amor puro, eu sou a típica canceriana. Sabe a canceriana do horóscopo? Eu sou ela toda. Família chorona, que amorosa, que gosta de cuidar. Dramática. Então, tem as outras coisas que a gente não precisa falar. Não precisa. Geniosinha. E aí, eu fui tentando colocar elementos que trouxesse memória afetiva. Então, na parte lá dentro, tem uma cortininha que parece cortininha de cozinha de vó. Papel de parede. As cadeiras, eu queria elas todas diferenciadas. Sabe casa de vó que um sofá fica velho, aí põe outro, e fica um de cada estampa. Coloca um remendo de tecido numa isso. cadeira. E eu não achava. Aí eu fui na loja de tecido, mandei para o Rio Grande do Sul, que foi de lá minhas cadeiras, e aí foi tomando essa forma. E aí a parte de cima, a gente se inspirou como se fosse um jardim de inverno, a parte do terraço, e aí a gente quis fazer uma parede que meio que imita uma cidadezinha cenográfica, tipo bem Disney. Uhum. Então dá a impressão que alguém mora ali, tem luz nas janelinhas, e aí na parte que você sai, como você já viu, a parede toda pintada à mão, imitando um boulevard, com uma cabine inglesa toda cor-de-rosa, óbvio, com flores, e um balanço suspenso. Literalmente uma mini cidadezinha fofinha, e que é impressionante. Os clientes ficam sentadinhos, eu fico vendo eles assim, ó. Ai, quando eu pego eles assim, eu fico tão realizada. Porque eu sentava e falava, acho que falta um negocinho ali. E aí eu saía, ia pro Mercado Livre, pro Google, Leroy, e para tudo que era lugar, tentar procurar coisinhas que encaixavam. Eu falava, agora sim. Ai, mas não tem nada nesse teto. Aí eu ficava assim o tempo inteiro, sabe? E nossa, como é gratificante. Hoje o meu espaço serve para as pessoas fazerem reuniões para comemorar datas tão importantes. Esse final de semana vai ter um casamento. Você tem noção? Que delícia. E eu comecei fazendo um quiosque de pizza. É verdade. Não é demais? Tudo começou lá na lanchonete. Exatamente. Foi pro atendimento, que eu tenho certeza que essa bagagem você carregou bastante pra loja também. Eu acho que da minha infância, o que eu mais trouxe foi o atendimento, principalmente da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito carinhosa para vender pãozinho francês. Uhum. E aí, quando eu fui para as lojas, ali eu acho que a minha parte amadureceu, a parte de gestão. Liderança. E aí a gente uniu o útil ao agradável. Carregou toda essa bagagem e chegou onde você chegou hoje. Menina. E como foram os desafios? Que eu sei que tiveram alguns desafios nesse meio do caminho também com a loja. Diversos. Que você passou, tanto da parte de investimento, quanto também essa parte de gestão de pessoas, né? A gente sempre tem ali, até achar, de repente, os funcionários ideais, né? Para o teu negócio, porque... imagina, você fez algo, você materializou um sonho, você pensou em cada detalhe e você tem que ter ali pessoas entregando aquilo por você. Porque você não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exato. Então, como que foi esse processo? Quais os desafios que você enfrentou? Então, e a parte financeira, o começo eu nem consegui fazer uma inauguração justamente por isso. Porque todo o dinheiro que entrava, eu reinvestia. Era insumo, enfim. Só que os 6 primeiros meses, acabou que foi muito bom. Novidade, o boca a boca. Eu não consegui investir em marketing no começo. Porque justamente no começo, onde mais a gente precisa investir em marketing, eu não tinha dinheiro. Porque aquela loja não foi planejada. Então, acabou que eu comecei um negócio. Essa foi a parte que eu acho que eu errei. Mas não errei porque não tive estratégia. Porque eu não tinha mesmo o capital. Eu não tinha recurso nenhum. Então, foi isso que aconteceu. Então, eu fui indo. Eu mesma fazia rede social. Eu que tirava as fotos. E aí, aquele mês que era um pouquinho melhor, eu pagava uma fotógrafa para ela fazer uma diária. E foi assim.
e contrata e aceita uma parceria com aqueles influenciadores, de dicas. E aí foi vindo, foi vindo. Eu percebi que, bom, a gente inaugurou, agora vai fazer 2 anos em dezembro. Mas eu acho que faz uns 6 meses que deu uma melhorada. Ou seja, o meu primeiro ano foi difícil. Por mais que os meus 6 primeiros meses foi bom, eu tinha muita dívida, mas muita dívida. Porque tinha desde a outra loja lá, né? Na verdade, veio desde a pizzaria, quase, né? Porque já não deu certo. Porque você investiu e não teve o retorno. Então, ali você já perdeu uma parte do seu capital. Aí vim para outra, investi e veio a pandemia. Vim para essa, tava com dívidas de muita coisa. E já faz uns 6 meses que tá tomando um corpo. Eu acho que o negócio também, ele vai caminhando para onde ele quer. Também, viu? Porque às vezes a gente planeja e ele não vai para onde a gente planeja. O cliente começa a gostar mais disso e aí você vai se reinventando. Moldando, E eu acredito também que muito da sobrevivência de um negócio é justamente essa flexibilidade do dono em olhar a tendência do negócio dele. Deixar um pouco de lado, não, mas eu gosto disso, tá? Mas o que o seu público tá gostando? Isso. E você se modelar para atender aquilo. Tem muitos donos que tem esse ego, esse capricho pessoal que quebra o negócio. Porque ele acredita, ele quer ir no que ele acredita. Eu também vou no que eu acredito. Só que os números falam, contra fatos não há argumento. Então eu puxo o relatório, às vezes quando eu quero trocar sobremesas do cardápio, eu falo, ai, que dó tirar essa sobremesa, mas tá lá no ranking, é a que menos vende. Mas eu adoro, mas não vende. Não sou eu que vou comer todo dia. Então, assim, tem que tirar o ego. Eu comecei querendo vender bolo, doces e salgados. Eu não queria ter uma loja física. Porém, acabou acontecendo. Eu tanto não queria que abriu uma com 2 andares. Porque o meu cliente quis. Ele gostava, então eu me aperfeiçoei. Então, devido às dificuldades financeiras, essa parte de se reinventar, eu faço... Como eu acho a minha casa muito... eu acho ela muito amorosa, muito afetiva. Cabe muito eventos de família, infantis. Eu levo princesas, eu trago a família para dentro da loja. Vem a criança, a avó, o tio, a mãe, vem todo mundo, os pais. E você cria uma memória ali entre isso. família maravilhosa. Porque é um lugar que marca, né? A tua loja é um lugar que você entra e ele marca. Você não é por exemplo, uma padaria. Padaria tem várias padarias. Você entra na padaria, compra o pão, você compra um docinho, toma um cafezinho. E como padaria, tem muitas padarias. Mas, assim como algumas docerias, algumas confeitarias, você entra, é um pouco mais do mesmo. A tua não. Ela tem, justamente, ela traduz esse toque diferente. Então, quando você vai naquele lugar, aquele lugar marca. É aquele lugar que você... Ai, que gostoso que foi ali. Você criar esse momento mágico... Né, entre a família, entre as pessoas, os clientes que frequentam, traz ainda mais, reforça ainda mais essa memória. E focada nisso, que eu faço os eventos infantis, que agora eu estou muito focada em eventos lá dentro. Eu não fazia. Então, a minha parte de cima, o piso superior, ele cabe 50 pessoas sentadas. Para fazer evento, eu acho que 35 comporta para ficar agradável, confortável. Então, o que eu faço hoje? A parte de cima eu faço um buffet, que pode ser infantil ou não. Então, o que eu coloco? Recreador, a decoradora, o espaço já é lindo, não precisa decorar muito, só a mesa do tema. E monto um menu que nós mesmos que fabricamos, que é os nossos salgados, pizza, hambúrguer. Se o cliente quer algo diferente, a gente também tem um cardápio de brunch, a gente adapta ele em versão menor pro evento. A gente está fazendo muito evento corporativo. Tá muito legal e isso tá expandindo muito. Como falei, vai ter um casamento agora. Você acha? Que graça. Que maravilhoso. Esses dias eu tava na loja, vi uma reunião de moças. Eu adoro ir nas mesas. Porque, como eu falei, eu fiz aquela loja para minhas amigas, né? Aí eu vou lá na mesa e falo, oi meninas, queria agradecer. Tô vendo que vocês estão fazendo uma confraternização, né? Obrigada por escolher o espaço. Eu fico muito feliz de estar ali, né? E aí elas falaram que elas estavam ali comemorando, que elas fizeram... que elas eram de uma editora e escritoras, e elas estavam comemorando as tiragens, as vendas dos contos. Eram uns contos cristãos.
tudo rosinha, tudo lúdico, uma graça. Falei, posso ver? Falei, meu Deus, vamos fazer um stories. E aí eu falei, vamos contar isso pra todo mundo? E aí foi isso que elas fizeram. Aí a gente começou a falar nos stories. Quando eu vi, tava todo mundo emocionado. Ela falou, Gláucia, o conto tem tudo a ver com o seu espaço. Tem amor, você vê que tem carinho. E agora conhecendo você, vindo na nossa mesa, espontaneamente, falar de amor, agradecer, ser gentil. A troco de nada eu fui na mesa. Como eu gosto de ir. Sim. Ela falou, tudo a ver. Aí eu aproveitei a oportunidade, fiz um convite. Falei, traz esse time dessa editora e vamos fazer um evento aqui do conto, né? Já que, para fechar com chave de ouro, já que tem a ver. Mas é isso, Andressa. Aquela loja sou eu inteirinha. E me conta uma coisa, você comentou que o nome era Santa Gula. Ah, pois O que aconteceu nesse meio do caminho? Pois é. Quando eu fui montar a loja, eu pensei, preciso, né, registrar a marca. Imagina, tudo impresso, embalagens impressas, essas coisas todas, site, tudo é tudo muito caro. Então, não dá para errar. Não dá para você fazer e alguém me falar, oi, é meu. Não dá. Então, o que eu fiz? Fui na MPI. Tinha Santa Gula já registrado. Aí me pergunta, como é que muda o nome do filho? Nossa. Com anos, a criança andando. Oi, é João, não, agora vai ser José. Como é que faz isso? E em que momento você tava quando era Santa Gula e teve que mudar? Foi antes de abrir a primeira loja. Ah, tá. Não, antes de ter uma loja física. Enquanto eu tava no online... Era Santa Gula. Eu nem mexi com isso. Fui atrás e aí entendi que eu tava numa enrascada. Pois é. Aí não teve o que fazer. Tentei adaptar o logo. Eu não queria mudar muito a identidade, que já existia. Sim. Aí tava lá, Gula. Gula dá pra manter. Arte. Era Santa, adorava Santa Gula. Aí eu pensei arte, porque arte... A confeitaria é uma arte, né? Muito. Então, eu achei que casou. Teve toda... Teve lógica, né? Não, Sim, uma não foi à conexão, toa. sim. E aí foi assim que a gente trocou. E aí foi o que eu consegui mais próximo, porque tinha outras coisas, outras ideias, mas que não rolou, que já estava registrado também. Ah, entendi. Mas que loucura, né? Mudar o nome do filho, já que o filho Mudar o nome do filho. E me conta, também teve aquele teu vídeo que viralizou. Menina. Como que foi essa história? O que aconteceu? Que aquele fase que você vídeo. tava? E como foi o pós disso, né? As consequências. Esse vídeo veio numa fase complicada. Eu, na verdade, perdi minha mãe antes dessa loja nova. A avó já aprende. Ela nem conheceu essa loja. E meu pai, foi assim, meu pai teve um AVC. Depois de 3 meses eu perdi minha mãe. Então, querendo ou não, foi tudo nessa fase, entre uma loja e outra. Foi na pandemia. Minha mãe não foi de Covid, mas foi na época da pandemia. Então, acabou que o dia do vídeo, eu perdi meu pai agora, dezembro, não tem nenhum ano. E em fevereiro, eles apareceram na loja. Você conhece ou segue eles? Como que chama? Chama Na Estrada. Na Estrada, eu conheço. Qual que é o objetivo deles? Eles visitam comércios, lugares que as pessoas estão empreendendo, para que, como eles têm uma audiência bem relevante, eles visitam para mostrar, para dar uma força para os comércios, para mostrar a realidade e dar um up. Eles são uma empresa de audiovisual, então eles querem mostrar que um trabalho de audiovisual bem feito também pode viralizar, impactar e trazer bons frutos. Então, ele chegou lá na loja, pediu para falar comigo. Foi um dia que eu não estava num bom dia. Eu tinha perdido meu pai há pouquíssimo tempo. E aí ele chegou, oi, tudo bem? Eu até seguia já eles, mas na hora ele falou, oi, tudo bem? Eu tenho um Instagram e tal. E a gente estava passando aqui, a gente achou sua loja tão linda. A gente pode te oferecer um comercial? Eu já pensei que eu ia ter que aparecer, isso, aquilo. Falei, pode ser no outro dia? Ele falou, não, tem que ser agora. Porque
é o quadro deles, né? Chega, faz e acabou. Aí eu, será? Eu acho que não. Ele, mas o que aconteceu? Eu falei, ai, não tô num bom dia. Aí na hora eu comecei a falar. Eu falei, você viu que eu falei pra você que nos últimos 6 meses agora deu um upzinho. Então, quando ele veio, eu tava numa fase bem complicada, financeira da loja. E Porque emocional. tinha passado aqueles primeiros 6 meses do boom, aí tava naquele deu uma ano. caidinha, deu uma... E aí eu falei pra eles que não... Que achava que não, porque... Aí ele, mas por quê? Eu falei, eu não tô bem hoje. Ele falou, vamos marcar por outro dia. Eu falei, eles falaram, não, vamos fazer hoje. Aí eu falei, eu perdi meu pai. E aí já comecei a chorar. Que eu já tava assim, tipo, um monte de conta pra eu pagar. Eu não tava com cabeça pra pensar nas contas e eu preciso ter cabeça. Não tem outra escolha. Não tem. A conta de luz chega, folha de pagamento, enfim. Aí a gente começou a bater papo. Só que nisso eu não sabia que tinha várias câmeras me filmando. Bom, aí ele falou assim pra mim: bom, então vamos aproveitar essa oportunidade, já que você não tá num bom momento. Vamos usar isso como, sei lá, como um combustível? Eu acho que não. Eu não tô legal. Eu queria que fosse uma coisa mais bem feita. Eu vou ter que participar. Ele, deixa comigo. Aí ele me insistiu tanto. Aí eu falei, tá, faz. Ponto. Começam a filmar daqui e dali. Ok. Aí eu comecei a conversar com ele das dificuldades, sem saber. Ele com câmera aqui, a pessoa ali. E aí eu falando que tava... Falei, ai, fora que sim, tá tão difícil. Quem olha um lugar desse, essa casa de princesa, acha que a dona é milionária, acha que as contas estão todas pagas. E não é assim. Eu não tô vivendo um dos melhores dias. Porque, de novo, eu vim de uma situação que veio acumulando, né? Você tinha uma bagagem e essa bagagem tava já um pouco pesada. Encavalou muito. Carregando essas coisas. E eu não fiz marketing. Eu não tive dinheiro para fazer marketing. Então, óbvio que a venda não vai chegar. Você não se mostra. Resumindo, ele fez esse vídeo. Quando ele postou esse vídeo, eu nem sabia o dia que ele ia postar, porque é uma coisa orgânica dele. É tanto que ele nem coloca collab na página, é coisa dele. Menina, eu me senti uma artista. Porque assim, gente demais. Sabe, assim, era uma chuva de gente que eu não consegui trabalhar no dia. Tipo, eu tava eufórica, encantada, passada. Falei, não é possível, não é possível, não é possível. E aumentava o seguidor. Eu falava, que loucura. Eu tinha, 20, 25 mil seguidores. Ele me trouxe 90 mil seguidores em 10 dias, uma semana, 15 dias, sei lá. Surreal. Minhas amigas de fora do Brasil, pessoas. E os clientes tudo indo na loja me procurar. Querendo conhecer a moça do vídeo. A moça do vídeo. Aí aquela moça chorona. Sabe? Que delícia. Aí muitas oportunidades vieram desse vídeo, viu? Caramba, me ofereceram marketing sem custo. Eu quero te ajudar a fazer marketing por 3 meses sem custo. E aí um me ajudava nisso, um me ajudava naquilo. Foi tão legal. Como é importante a gente estar aberto e a gente sempre ser você sempre foi uma pessoa que serviu as outras pessoas, você sempre prezou por fazer o bem e passar pelos lugares que você passou, como você relata, sempre servindo e deixando as portas abertas. Então, o universo, ele sempre retorna assim isso pra gente, né? O universo sempre retorna. Você acredita, tem algo que você acredita, energia, Deus, que você também entrega isso nas mãos desse algo maior? Eu sou focadaça em Deus. E meu papo com Deus, ele é bem assim, sabe? É íntimo. É muito íntimo. Eu vou na janela conversar com ele, converso com voz alta, cato. Minha mãe era devota de Nossa Senhora. Inclusive, meu nome é Glaucia Aparecida, por conta que eu nasci de 8 meses, minha mãe era devota. E aí eu tenho a minha Nossa Senhora, né, que eu carrego ela onde eu vou. E converso com essa santa. Esse final de semana eu preciso que você me ajude. Eu tenho tanto boleto para pagar. Então, assim, eu acredito em Deus. Só que eu sou muito da energia de que você tem que fazer o bem para voltar. Acabou. Antes de colocar Deus, a parte que te cabe é dando que se recebe.
Não tem como ser diferente. Não tem como. E deixar as portas abertas, né? Pedir desculpa. Eu sou bravinha, eu gosto das coisas certinha. A equipe sabe, eu sou super exigente. Muito, 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 muito. Mas assim, eu também tô ali dentro brincando com eles. Só segue os processos que pra mim tá tudo bem. Eu só sou exigente porque o meu cliente precisa disso. Exato. E Eu tem não que ser sou- você exigente com você mesma também, né? Sou. Então como que vai ser diferente com os outros? Eu sou. Geralmente a gente quer que as pessoas ao nosso redor também melhorem e evoluam, que é o que você também busca, deve buscar todos os dias. Então E é com o meu time importante também. fazer isso. Eu fico sempre querendo que o meu time, quando eu vejo potencial, às vezes nem eles querem. Eu acredito, às vezes, mais neles do que eles mesmos. Mas é isso. Ai, que legal. E hoje, como que estão as coisas? Então, você falou que está focando, a loja também está focando bastante também, além do atendimento individual das pessoas que vão por lá, também tem os eventos. Como que está funcionando hoje? Qual que está a tua fase hoje? Está se Olha. sentindo já plenamente realizada? Pensa em expandir? Pensa em ter mais negócios? Pensa em abrir a pizzaria de novo? Nunca mais. Meu Deus do Conta pra gente. Se abrir uma pizzaria, eu tenho que abrir para ela abrir às 6 da tarde, né? Pelo amor de Deus. Jamais traumatizei. Bom, agora eu tô muito focada nos eventos da loja. Eu tô percebendo que os clientes estão curtindo muito. Eu quero muito atingir o público do corporativo. Eu tenho capacidade de produção e acho que tenho esse produto que esse cliente precisa. Então, eu estou muito focada no corporativo, desde brindes corporativos, a parte do menu também. Eu não faço evento externo, só interno. Sim. Mas eu forneço a parte do menu para esses clientes de corporativos, que inclusive a gente tem vários já. Mas é algo que eu estou bastante focada para ter isso cada vez mais em crescimento. E dá pra fazer no próprio evento as coisinhas personalizadas da Tudo. empresa, tudo bem. Isso é bem Tudo bacana com também. nome, com... A gente cria junto, né? Hoje eu também estava desenhando uma lembrancinha para uma cliente. Nós temos clientes com nomes, empresas grandes já, que já compram da gente. Então é algo que já está funcionando, mas é algo que eu estou focada para que isso cresça ainda mais. E os eventos na loja, né? Mini wedding, batizado. Esse final de semana teve aniversário, teve batizado, tudo lá na loja. Ai, que legal. Sempre tem... Como a loja é muito rosinha, sempre quando é menininha, imagina, fala, é a cara dela. É a princesa. A princesa A gente se sente uma princesa quando vai lá. Vocês, por favor, estão todos convidados. Até quem não é daqui, vale a pena vir. Para poder vir para cá. Eu sou suspeita também, porque eu sou muito fã do local e agora da Glaucia, né? Porque quanto mais a gente conhece, tem pessoas que a gente fica com aquele receio, né? Ai, será que se eu conhecer a pessoa que tá por trás desses bastidores, será que eu vou me desencantar pelo lugar? Tem isso, né? Tem muito disso. Até famoso, né? Você vê aquele famoso no Instagram, na internet, você fala, nossa, essa pessoa, adoro, admiro, e você conhece a pessoa e você fala, putz, não era aquilo. Perdeu todo o encanto. E aí, às vezes, você vai num estabelecimento que é isso, os funcionários, às vezes, são super bacanas, o estabelecimento é bacana, mas aí você conhece o dono e você fala, caramba, aí perde o encanto. E aí, já na Artigula é o contrário. Quando a gente conhece a Glaucia, a gente fica mais encantado ainda. Eu sou muito amorosa, né? Muito, muito. Uma coisa que, inclusive, eu te conheci de um convite, né, do seu evento de networking, que eu particularmente costumava correr. Eu não tinha muita paciência. Eu não sei, acho que eu já fui em alguns que eu não curtia a dinâmica, o jeito que era tratado, enfim. E aí quando eu fui no seu, nossa, menina, eu voltei tão feliz de lá. A maneira que você conduz o evento, você faz todo mundo interagir e realmente sai conexão dali. Eu trouxe muitas conexões pro meu negócio daquele evento. Olha só que bacana. Muito, e você, inclusive, e que a gente vira e mexe tá trocando, inclusive você cuida de alguns eventos meus, você faz essa parte de assessoria, enfim, me ajuda quando você tem os clientes que eu preciso. Bom, não tenho nem o que falar. É muito legal quando a gente vai fazendo essa troca, e o mundo é essa troca, né? A gente servir, uma hora a gente
ajuda, outra hora a gente é ajudado. Então, isso faz parte. E foi tão bom. Foi muito, 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 muito enriquecedora essa conversa aqui com você hoje. E tem uma perguntinha que eu faço de final, pra gente fechar com chave de ouro. Tomara que eu saiba responder, senão fica aqui horas pensando. E que eu sempre falo que com 7 bilhões de pessoas no mundo, uma mais, uma menos, não ia fazer tanta falta no volume, né? Porque são 7 bilhões, né? Uma mais, uma menos. Mas se a gente tá aqui é porque a gente faz a diferença aqui. E quando a gente deixa de imprimir a nossa mensagem, de imprimir quem a gente é, o mundo deixa de receber uma coisa que ele veio receber só da gente. Então tem uma mensagem que cada um carrega que só a gente pode carregar, o mundo precisa disso. O que você acha que a Gláucia veio imprimir no mundo e que essa é a sua maior mensagem de contribuição aqui na Terra? Nossa, que complexo. Difícil falar da gente, né? Olha... Como que eu vou explicar isso? Normalmente, eu acho que eu sou muito amor. Eu não sei explicar, eu sou muito entrega, eu sou intensa. Eu acho que essa minha parte... Eu me importo muito com as pessoas e gosto de gente. Então, eu tô em constante doação pro outro. Eu acho que essa minha parte amorosa, se eu vir a faltar, eu acho que isso as pessoas vão sentir. Eu sou muito positiva... Eu tô sempre vendo... Cada vez eu tenho melhorado isso, óbvio. Não era assim o tempo inteiro. Mas eu acho que eu sou muito positiva. Eu quero muito ajudar as pessoas. E assim, sem nada em troca. E o universo toma conta de resolver... Que isso volta pra gente. Mas eu acho que essa doação... Eu me dou muito pro outro. Mas muito, de corpo e alma. Eu acho que essa é a parte que é a minha melhor versão. A parte que eu me dou pro outro... Acho que é isso. Responde. A doação e o servir. Eu acho que o servir... Uma vez eu li isso em algum lugar. Quando você serve, se todo mundo fica preocupado só em servir, imagina como que ia ser. Porque todo mundo está servindo alguém. Então tá todo mundo satisfazendo alguém. Não tá faltando nada para ninguém. Para ninguém. Eu acho que servir. Isso é fantástico. Eu acho ótimo. Que prazer te receber aqui. Obrigada. E fala pro pessoal ali naquela câmera quais são tuas redes sociais, como que o pessoal acha, qual que é o endereço da sua loja, como encontram a menina do vídeo, a menina da Casa Rosa. A menina da Casa Rosa. Eles fazem assim também. Bom, eu fico no bairro de Moema, na Avenida Jurema, 401. As redes sociais é artmudo.gola. E é isso. Então, fica aqui o convite para vocês irem visitar esse lugar maravilhoso que não só adoça o nosso estômago, o nosso paladar, mas a vida. Um docinho sempre cai bem. E tem muito mais que isso também. Muito mais. Então, tenho certeza que vocês vão se sentir abraçados nesse local. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e compartilhar essa história. Eu espero que vocês aí de casa tenham se inspirado nessa grande virada, né? Várias mudanças e vários passos. Então, é para isso que a gente está aqui, é para isso que o Surrealcast existe. Aconteceram momentos surreais na sua vida, né? Que você fala, meu Deus, que surreal isso. Então, que isso possa transbordar para você. Se você, mais uma vez, chegou até aqui o final desse episódio, eu tenho certeza que você está saindo muito melhor do que você entrou. Essa história, como tantas outras histórias que a gente traz aqui, são muito inspiradoras e é justamente para que a gente some e agregue isso à nossa vida e aplique, né? Filtre o que é necessário e aplique na nossa vida para a gente crescer, prosperar e melhorar cada vez mais. Então, mais uma vez, muito obrigado, o podcast por assinatura. Aqui tem uma estrutura também fantástica para a gente gravar não só o podcast, mas para gravar cursos, gravar conteúdo no Instagram. Tem gente que às vezes está perdido querendo gravar conteúdo, não sabe o que procurar. Então aqui tem toda a estrutura, os meninos são maravilhosos, atendem aqui a gente super bem. Tem um bolinho lá também que é muito bom, inclusive a gente já pode combinar aqui de fazer as parcerias com a Artigula aí, tá vendo? Não é meu. E o bolo aqui é gostoso, mas podia ser melhor. Brincadeira, meninos, eu adoro. Inclusive, muito, muito, muito obrigada por me receber aqui mais uma vez. E se vocês ainda não entrarem em contato, também siga lá Podcast por Assinatura no Instagram. E lá tem todas as informações. Aqui fica no bairro da Vila Mariana, Vila Clementino. E é
muito acessível e é muito bom para vocês gravarem os conteúdos e tirar as ideias do papel e materializar, como a gente aprendeu muito aqui com a Gláucia hoje. Então, muito obrigada por estarem aqui até agora. Continue acompanhando o Surrealcast. Não esquece de curtir. Vou falar aqui para você agora, bem olhando no fundo do seu olho. Não esquece de curtir, compartilhar esse episódio e também comentar. Tanto no YouTube quanto no Spotify, é muito importante a tua avaliação pra gente, você seguir. Porque essas mensagens que a gente traz aqui, é muito importante que outras pessoas acessem. Porque eu tenho certeza que às vezes é a inspiração que faltava para você ou para mais pessoas de seguir em frente, de dar uma melhorada, de dar um pontapé inicial muitas vezes, ou de não desistir, porque muita gente está à beira de desistir de algum projeto e histórias como essas inspiram a gente e falar, não, vai dar certo. Então compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das outras pessoas também. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!